significa perspectiva. Quando você olha de um prisma, em uma face dele você tem uma visão. Quando você olha pelo prisma, na outra face dele você tem outra visão. O prisma são perspectiva, dá uma ideia de perspectiva. E nós iremos começar agora uma série de 4 mensagens sobre a visão da igreja, sobre a nossa identidade e a nossa história. Sim, a Ponto Berea tem uma história. Sim, a nossa igreja não é uma igreja de bairro, ou o bairro não, melhor dizendo, uma igreja de fundo de quintal, ou uma igreja que nasceu do desejo egoísta de quem quer que seja. Eu digo isso sinceramente porque ao longo da nossa caminhada enquanto comunidade, nós lidamos com esse criticismo, nós lidamos com essas críticas e com esse tipo de falatório. Ah, vocês são um projeto pessoal, ah, vocês não são uma igreja séria. E muito embora o nosso trabalho de 5 anos tenha falado por si só, nenhum escândalo, a liderança, graças a Deus, muito comprometida e íntegra diante de Deus, todo mundo ainda casado com a mesma esposa, todo mundo tratando o dinheiro da igreja com muita seriedade, tratando os projetos da igreja com muita seriedade, mas não é uma resposta essa série para os de fora, mas é uma resposta para os de dentro. Nós então queremos falar da nossa história, né? E alguns outros avisos excepcionalmente serão dados ao longo dessa mensagem, porque é muito importante que assim seja. Então, a primeira mensagem dessa série se chama Herança e Fogo. Herança e Fogo, sendo refeitos para a missão na cidade. Sendo refeitos para a missão na cidade. Fogo é uma palavra incendiária, que desperta em nós um compromisso, que desperta em nós uma atitude. Nós não conseguimos ficar no mesmo lugar que o fogo. O fogo gera em nós uma atitude, uma tomada de decisão. Eu começo com a seguinte frase: somos reformadores, reconstrutores de uma obra que ainda vive. Igreja CPB, meu trabalho é lembrar vocês da sua história, meu trabalho é lembrar você daquilo que você é. Essa igreja tem uma história, e eu não sei quantos de vocês às vezes vêm como visitantes, às vezes vêm como congregados, às vezes até os membros aqui não sabem a nossa história, e Deus vem nos despertando para um compromisso de raízes, um compromisso de levar a sério a nossa história, porque da nossa história virá o nosso futuro. Da nossa história virá o nosso futuro. Então, somos reformadores. Você é um reformador. Você vê algo quebrado e você é chamado por Deus para reconstruir. Você vê algo que precisa de um reparo e você é chamado por Deus para resolver esse problema. O texto bíblico que iremos ler hoje está ali em Jeremias capítulo 18, lá da sua Bíblia, do livro do profeta Jeremias, capítulo 18, do verso 1 até o verso 6. Jeremias capítulo 18, do verso 1 até o verso 6. Deus está falando conosco nessa noite, Deus está nos despertando para um compromisso de oração, um compromisso espiritual e um compromisso de serviço. Jeremias capítulo 18, do verso 1 até o verso 6, diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro, ele tornou a fazer dele outro vaso. Daquele vaso que quebrou, o oleiro fez outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Quantos creem de amém? Vamos orar mais uma vez. Que as palavras de nossa boca, Senhor, e o meditar de nosso coração sejam agradáveis à tua presença. Tu és a nossa rocha, tu és o nosso Redentor. Não te detenhas nessa noite de fazer uma obra poderosa na vida dessa igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos,
somos reformadores, nós somos reconstrutores de uma obra que ainda vive. Essa é a Forquilha dos anos 90. Esse era o bairro da Forquilha nos anos 90. O bairro da Forquilha era um bairro que vocês conhecem, um bairro com seus desafios, para dizer o mínimo. Quantos aqui conhecem a Forquilha dos anos 90? Quantos aqui conhecem o retorno da Forquilha dos anos 90? Quantos aqui conhecem a entrada da Guajajaras dos anos 90? E todas as entradas por São Bernardo, São Cristóvão, todas as entradas ali para a Forquilha, ali onde tem os apartamentos, e também as entradas que vão ali para o Anil. Quantos entendem e conseguem visualizar tudo isso que eu estou falando? As entradas para a Aurora, todos vocês sabem do que eu estou falando. Essa era a Forquilha nos anos 90. Era um perímetro com muita prostituição e venda de drogas. Um perímetro que era profundamente disputado também por ser a entrada da cidade. E todos nós sabemos como era isso. E era um perímetro extremamente complicado e cheio de desafios. Essa é a Forquilha de hoje. Pode passar. Essa é a Forquilha de hoje. Ainda não está assim, mas assim ficará. Quantos estão acompanhando a obra que está acontecendo na Forquilha? Quantos ao longo dos anos perceberam as mudanças que aconteceram na estrada, na Guajajaras, na Avenida Guajajaras? O aumento de infraestrutura, a construção de lojas, hipermercados, vem que tem, Obratec, Centro Elétrico. Quantos entendem isso? Vocês sabem que 10 anos atrás não era assim. Vocês entendem isso? Vocês entendem isso? E a Forquilha de hoje é assim. A Forquilha de hoje é assim. Agora, a ICPB de hoje é assim. Essa é a ICPB de hoje, certo? Mas a ICPB do futuro será assim. Pode desligar a luz aí para o pessoal enxergar melhor? Pode desligar isso aqui também? Pode botar um blackoutzinho. Quero que vocês visualizem isso aqui. Pode voltar? A ICPB hoje é isso. A ICPB do futuro será isso. Vocês entendem isso? Tem alguma outra foto nesse sentido? Isso. Pode passar se tiver mais alguma? Isso. É isso que nós visualizamos. Nós estamos numa transição de ciclo. Muito obrigado, podem ligar as luzes mais uma vez. Nós estamos em uma transição de ciclo. Mas o que tudo isso tem em comum? Tudo isso tem em comum essa pessoa aqui. Vocês entendem isso? Eu vou explicar tudo isso ao longo do nosso sermão. Mas o que tudo isso tem em comum? Pastor, não. Tudo isso tem em comum, pastor, não. Vamos conhecer o pastor, não. Quem não conheceu o pastor, não, levanta a mão. Quem não conheceu ele? Amém. Irmãos, essa mensagem é uma mensagem de visão. É uma mensagem de visão. Vocês têm que sair daqui com visão. A série é a série da visão. E eu vou falar a história da nossa igreja para vocês. A nossa história é uma história de 40 anos, mais ou menos. Mas antes eu quero dar o contexto de Jeremias capítulo 18, que foi esse texto que a gente leu. Jeremias capítulo 18, essa mensagem que nós lemos, relata um momento em que Deus convoca o profeta Jeremias para dar uma lição no povo. Deus chama Jeremias para dar uma lição para o povo. Ele diz assim: Jeremias, você precisa ir para o oleiro. O reino de Judá estava afundado no pecado. A nação de Judá confiava cegamente na sua própria justiça. Então Deus manda um profeta descer à olaria. Esse é o contexto do nosso texto que nós lemos. Historicamente, isso mostra que Deus é o governante de todas as nações. Deus é soberano sobre todas as situações. Deus amassa os reinos e forja destinos. Deus levanta reis e abate reis. Deus levanta circunstâncias e destrona circunstâncias. Deus estabelece situações e tira essas situações do lugar. E teologicamente, o que isso significa?
significa que o drama central do nosso sermão é o seguinte: o barro, quando ele estraga, o barro, quando ele passa por um tempo difícil, o barro, quando passa por uma situação desafiadora, ele não é descartado, mas ele é refinado, ele é reutilizado, ele é reconstruído e ele é reformado. Vou repetir: o barro, ele pode até estragar, mas ele não é descartado, ele é refeito, reformado e reconstruído. Então Deus exige de nós uma submissão total. Deus exige de nós que, diante de situações difíceis e diante de situações complicadas, nós tenhamos o nosso caráter forjado. As dificuldades são para forjar o nosso caráter. As dificuldades são para que nós possamos entender o que Deus quer de nós e entender que Ele está nos preparando para uma visão maior. Deus exige então isso de nós. Isso significa que nós temos dois pontos hoje do nosso sermão, como sempre temos. Primeiro, o problema. Nós muitas vezes somos um vaso deformado. Nós muitas vezes somos uma argila estragada e precisamos descer na casa do oleiro. E em segundo lugar, a solução de Deus, que é a graça que reconstrói e o chamado da trincheira, o chamado para a batalha. Em primeiro lugar, vamos ler novamente do verso 1 até o verso 3. O vaso deformado. Muitas vezes nós somos isso. Nós somos uma argila que muitas vezes é uma argila teimosa. A palavra do Senhor veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro. Deus disse isso para ele: e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre rodas. Esse verso traz uma verdade para nós: o vaso estragou, e por isso precisava de reparo. Onde o vaso estragou? Nas mãos seguras do oleiro. As coisas muitas vezes dão errado nas nossas perspectivas. Nós passamos por situações difíceis e é muito fácil para nós a gente dizer que deu tudo errado. Nossa, deu tudo errado, esse projeto deu todo errado. Nossas coisas não saíram do jeito que eu estava pensando. Mas nós lemos no texto que, no caso dos crentes em Jesus, se você é um crente em Jesus, saiba que o seu vaso, ele pode até estragar, mas ele estraga nas mãos do oleiro. As coisas podem dar errado nas nossas perspectivas, mas não saem do plano de Deus. A interpretação desse texto, ele mostra para nós algo assustador. A palavra para argila é uma palavra que mostra uma argila que se corrompeu, um barro que se corrompeu, uma argila que resistiu e apodreceu exatamente na mão do formador, do oleiro. E o esmagamento desse barro acontece no lugar mais seguro do mundo, que é as mãos de Deus. Mas eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer para você agora. O vaso nas mãos de Deus é seguro, mas ele não é inquebrável. Uma coisa é ser seguro, outra coisa é ser inquebrável. Não é porque você está nas mãos de Deus que Ele não vai te quebrar. Não é porque você está nas mãos de Deus que você não vai passar por situações difíceis. Deus não é mimado. Não permite que nós sejamos mimados pelas circunstâncias do mundo. Deus, Ele é amor, mas ao mesmo tempo Ele é um fogo que purifica. Ele é um fogo que enrijece. Ele é um fogo que prepara. Ele é um fogo que, através de dificuldades e provações, prepara essa argila para ser transformada e moldada de uma argila que é estragada para uma argila que se torna um vaso belo e um recipiente de virtude e de alimento. Muitas vezes a dor que você sente não é um ataque do inimigo. Muitas vezes a dor que você sente é o quê? É a mão amorosa de Deus te apertando. Quantos já sentiram a mão de Deus te apertando numa aprovação? Ora, Ele aperta a gente para remover o pecado, para remover a impureza. Ele nos passa no fogo da prova para tirar as bolhas de ar que fariam com que a nossa estrutura ficasse prejudicada. Ele passa a gente pelo fogo da fornalha que purifica, para que a gente não vá para a fornalha de condenação. Nós não servimos nesta casa ICPB um evangelho barato. Pelo contrário, nós pregamos o inegociável temor do Senhor. E nós queremos que Deus nos transforme
de um barro estragado para um vaso de justiça, um recipiente de justiça, de um odre velho para um odre novo. Quantos querem nessa noite um amém? A W. Tozer vai dizer algo muito interessante. Ele vai dizer o seguinte: é duvidoso que Deus possa abençoar um homem grandemente antes de feri-lo profundamente. Vou repetir: é duvidoso que Deus possa abençoar um homem grandemente antes de feri-lo profundamente. Victor Frankl, psiquiatra, vai dizer o seguinte: o que dá luz deve suportar a queima. O que dá luz deve suportar a queima. E o profeta Isaías, por fim, vai confirmar essa verdade dizendo o seguinte: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu és o oleiro. A ICPB é o barro nas mãos de Deus. Cada um de nós que forma essa congregação, estamos na mão de Deus, para sermos amassados, mas não destruídos, para sermos moldados e não descartados. Quantos creem, digam amém. Isso aqui é sabedoria de Deus para a tua vida. A vitória espiritual está onde? Está no lugar que mais dói. A vitória que nós tanto esperamos e que tanto geramos expectativa a respeito, muitas vezes ela está no lugar que mais dói. Então deixa Deus apertar a ferida. Diga para a pessoa que está ao seu lado: deixa Deus trabalhar. Deixa Deus tirar o engano do teu coração. Deixa Deus fazer doer. Porque quando Ele faz doer, nunca é para nos destruir, mas é para nos fortalecer e para confirmar a visão e o propósito dele na nossa vida. Inclusive, essa é a história da ICPB. Muitos de vocês perguntam de onde nós viemos. Os nossos críticos levantam esse questionamento: de onde essa igreja vem? Para responder essa pergunta, nós precisamos lembrar do nosso último ciclo de 5 anos. Nós estamos fechando um ciclo de 5 anos e preparando para um novo ciclo de mais 5 anos, de 2026 a 2030. Muita água vai rolar debaixo dessa ponte, e muita água já rolou debaixo dessa ponte. Quantos estavam aqui desde o início? Digam amém. Amém. Quantos chegaram depois? Pode levantar a mão sem nenhum problema. O pessoal que chegou depois. Eu vou explicar para vocês de onde nós estamos vindo, para que nós respondamos a pergunta: quem nós somos, de onde viemos. Nós precisamos lembrar que nesse último ciclo nós fomos barro nas mãos de Deus. Nós fomos uma argila teimosa. Vamos pensar sobre o nosso saldo dos últimos 5 anos. Nós acertamos muitas coisas, glórias a Deus por isso. Os méritos são todos dele, mas nós também erramos muito. Nos últimos 5 anos nós vivemos profundos processos de transição em busca de uma identidade. Quando nós plantamos essa igreja, de certa maneira, nós ainda não sabíamos tudo o que nós éramos. Quem somos nós? Quem são as pessoas para quem ministramos? Qual é a visão e como ela se aplica de forma clara? Tivemos falhas na operação, tivemos falhas pastorais, tivemos falhas na forma de lidar com pessoas, enfrentamos oposição, enfrentamos uma oposição ferrenha e dolorosa. Mas nós nunca fomos desonestos. Nós nunca trabalhamos com a falta de integridade. Pelo contrário, quando nós enfrentamos esses desafios, nós corremos para Deus, confessamos os nossos pecados diante do Senhor, clamamos pela sua misericórdia, escolhemos o caminho da fidelidade e demos passos firmes para trás naquilo que não era nosso. Algumas vezes, ao longo desses últimos 5 anos, nós mudamos de rota. Isso feriu a nossa carne profundamente, mas sarou o nosso espírito. Deus usou dificuldades, lutas e provações financeiras terríveis, terríveis. Muitas vezes dependendo de milagres de Deus, e unicamente disso para prover o necessário para essa casa de oração. Isso aqui é sabedoria de Deus para a tua vida. Quem exige ser servido o tempo todo não suporta o esmagamento de Deus. E quem suporta o esmagamento de Deus não exige ser servido, mas suja as mãos na obra. Sabe por que nós não fomos destruídos? Porque Deus levantou pessoas para trabalhar. Deus levantou pessoas para acreditar na visão. Deus levantou pessoas para
olhar para além das nossas circunstâncias atuais e para além das nossas dificuldades. É disso que Deus, é esse tipo de pessoa que Ele busca, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E uma das formas de nós o adorarmos é nós crermos nos sonhos dele para nós. Você consegue acreditar nisso nessa noite? Você consegue testificar no seu coração que você foi chamado para ser moldado por Deus? A nossa igreja é sobre isso. Ao longo desses últimos anos, nós vivemos isso, fomos esmagados por Deus, fomos levados a um local de total dependência, propósitos de jejum e oração, com um conselho da igreja e com outros irmãos. Deus abre portas, Deus responde essa questão para nós, resolve essa questão para nós, problemas pastorais seríssimos, Deus resolve esse problema para nós, toca no coração desse irmão, toca no coração dessa irmã. Deus, nós não podemos fazer, mas tu podes. Deus, manda o dinheiro do aluguel. Quantas vezes, irmãos, nós oramos e choramos por provisão financeira? Deus não nos desamparou. Deus abriu portas e Deus nos fez aprender lições e Deus nos esmagou como uma argila, e em vez de nos descartar porque estávamos estragados em alguns aspectos, Ele nos renovou. Louvado seja o seu santo nome. Esta é a séria visão. Vocês concordam que a mão soberana do oleiro nos moldou nos últimos anos, sim ou não? Na sua vida pessoal, nos últimos 5 anos, você concorda que a mão do oleiro transformou você? Somos reformadores, construtores de uma obra que ainda vive. Esse é o nosso problema, nós somos barro. Esse é o nosso problema, nós não conseguimos. Esse é o nosso problema. A visão de Deus para nós é algo muito grande para qualquer um de nós sozinho conseguir, mas tem também o refrigério e a solução que Ele nos dá. Veja, porém, agora no ponto 2, a graça que reconstrói. No meio de tantas dificuldades, Deus olhou para esta igreja com graça. No meio de tantos desafios, de tanto descrédito, até hoje muitas vezes pessoas não acreditam naquilo que estamos fazendo, mas a graça de Deus é suficiente para nós, e essa graça nos reconstrói, e Deus nos chama como reformadores. Vamos ler agora do verso 4 ao verso 6, que diz assim: como vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro, ele tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei fazer de vós como fez este oleiro ao casa de Israel. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: do mesmo jeito como Ele pegou o barro e amassou e fez um vaso, eu posso fazer com vocês. É isso que Deus está dizendo. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim vocês são na minha mão, ó igreja CPB. A igreja CPB é barro nas mãos de Deus, e Ele pode fazer conosco como lhe apraz. E nós devemos acreditar nisso e estar dispostos a fazer isso. E muitas vezes Ele nos passa por situações difíceis, e muitas vezes Ele nos passa por um fogo de purificação, mas eu quero disputar a sua consciência agora. É assim mesmo. Não desista em nome de Jesus, sonhe grande em nome de Jesus. Ele está preparando algo grande para cada um de nós. O oleiro não descarta o barro corrompido no lixo, pelo contrário, o oleiro, ele torna a fazer o vaso através daquele barro que outras pessoas poderiam descartar. A graça de Deus é recicladora. Diga para a pessoa que está do seu lado: recicladora. Essa é a graça de Deus. A graça de Deus não nos descarta. Cometemos erros ao longo de 5 anos enquanto igreja, sim, tanto corporativos como individuais, mas Deus não nos descarta. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. A graça de Jesus reconstrói o quebrado. A graça de Jesus não aniquila sumariamente. Ele é um Deus de amor e um Deus de graça. O pastor Tim de Lena vai dizer o seguinte: Deus não coloca um ponto final onde há apenas uma vírgula preparatória. Quando nós saímos da nossa antiga igreja para Deus, e Deus nos deu uma direção para plantarmos esse trabalho, muitas pessoas acharam que era o fim, mas não era o fim, não era um ponto final, era uma vírgula. Era um tempo para a gente descansar, era um tempo para a gente organizar os pensamentos. Vocês lembram dessa época?
Vocês estavam lá, e hoje nós estamos numa atmosfera completamente nova, igreja nova, pessoas novas, visão nova, um frescor da parte de Deus. É isso que Deus faz. Deus não botou um ponto final naquele momento. Deus colocou uma vírgula. Quantos entendem isso? Deus colocou uma vírgula e não um ponto final. Ele vai dizer que a dor severa, Tim Gilena vai dizer que a dor severa do passado, todos nós passamos por uma dor. A dor severa do passado foi apenas a preparação, quantos creem? Foi apenas a preparação para um ponto de exclamação e um grande avanço no futuro. Agora, vamos falar do pastor Naú. Ele foi um gigante e ele nos deu uma herança. A nossa igreja é a igreja dele. Vocês entendem isso? Eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar agora. Porque foi 5 anos para chegar nessa conclusão. 5 anos. A herança dos gigantes nos precede. Perdão. A herança dos gigantes que nos precederam é o nosso piso. Sabe o piso? Esse piso que a gente pisa hoje é um piso sagrado, porque alguém colocou ele lá para a gente. É isso que vocês precisam entender. A nossa igreja precisa ter identidade, e essa identidade está enraizada nisso. A herança dos gigantes, que gigantes? O pastor Naú foi o principal. Nós somos uma igreja profundamente naurniana. Isso mesmo, eu criei uma palavra. Eu criei essa palavra. Nós somos naurnianos, profundamente. O que nós vivemos hoje e o que viveremos no futuro, ele que construiu. Vocês não conhecem a história, mas vocês vão conhecer. A herança que ele deixou para nós não é um museu. Não é para a gente ficar olhando para o ministério dele e dizer assim: meu Deus, olha como Deus usou ele poderosamente. Não é para fazer isso. É para dizer assim: olha o que ele nos deixou, olha o bastão que ele colocou nas nossas mãos. E agora a gente tem que fazer o nosso próprio caminho. Mas ele construiu para nós. Quantos entendem isso? Muitos de vocês foram evangelizados pessoalmente por ele. Vocês lembram disso? Essa é a nossa história. Quando perguntarem para vocês que igreja é de vocês, nós somos a igreja do pastor Naú. Ele que fundou a nossa igreja. É isso e nada além disso. É a base de lançamento. Aquilo que ele deixou para nós é a base de lançamento e não a linha de chegada. É o fundamento para a guerra espiritual e de guerra espiritual que ele entendia. Ela não é a desculpa para a passividade, mas a contemplação ociosa. O teto do pastor Naú é o nosso piso atual. Se nós estamos aqui, é porque ele construiu esse fundamento e essa fundação para nós. O pastor Naú não liderava ministérios puramente na força do braço humano e metodológico. Meu pai não era um grande estrategista, ele não era um grande administrador. Meu pai, ele não liderava ministérios, ele orava os ministérios. Ele tinha um lema contínuo chamado o seguinte: joelho no chão e rosto no pó. E quando ele começava a orar por algum projeto, algum empreendimento, alguém mandava uma transferência bancária de muitos milhares de reais. Era assim que acontecia. Eu estava lá. Ele via um projeto muito grande, uma construção muito grande, um terreno para comprar, e ele dizia: onde é que nós iremos alcançar esse valor? Nós não temos esse valor, mas nós precisamos investir na comunidade, precisamos fazer o Ministério da Ação Social, nós precisamos construir a casa dos irmãos. E ele orava, e Deus mandava provisão. O Deus que dá a visão, que lhe dá a provisão. Quantos creem nisso, digam amém. O teto do pastor Naú é o nosso piso espiritual. Ele não liderava ministérios, ele orava ministérios. Joelho no chão e rosto no pó, era isso que ele falava. E quando ele começava a orar, junto com a sua equipe, nós víamos o poder sobrenatural de Deus agir poderosamente sobre essa cidade. O apóstolo Pedro nos lembra dessa altíssima vocação quando ele diz o seguinte: 1 Pedro capítulo 2, versículo 5: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Bota lá naquela imagem da igreja futura. Essa igreja que nós sonhamos, essa igreja que vocês precisam visualizar, eu já mandei fazer a maquete disso aí. Quem quiser uma maquetezinha, pode falar comigo que eu vou lá. Você tem que pegar isso, você tem que orar. Só que isso aqui, o que é isso aqui?
Olha o que Pedro diz: vós também sois pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Ou seja, a estrutura física, a estrutura, né, que nós tanto sonhamos, ela serve o quê? Pessoas. Uma obra espiritual de evangelização, de impacto social, de impacto comunitário, ação social, ação comunitária. Nós edificamos isso espiritualmente primeiro, e não somente através de evangelização, mas através de intercessão. Joelho no chão, rosto no pó. Quantos lembram dele falando isso? Ele falava isso o tempo todo: joelho no chão e rosto no pó. Pode voltar, meu filho, por gentileza. Vós também sois pedras vivas, edificados como casa espiritual. Ao longo de 5 anos fomos refeitos pelo fogo, através de dores e provações. Não para viver uma visão nova, mas para viver uma visão antiga. Lembre-se, nós somos reformadores, nós somos reconstrutores de uma obra que ainda vive. Onde é que essa obra vive, irmãos? No coração de Deus. Sabe o que isso significa? De certa forma, a nossa igreja não tem 5 anos. Vou repetir: de certa forma, a nossa igreja ICPB, essa igreja que você faz parte, ela não tem 5 anos de idade, ela tem 40 e tantos anos de ministério. Por quê? Porque nós somos a continuação da visão de Deus para esta cidade, dada através de um homem. A nossa visão é qual? Resgatar e equipar para influenciar e inspirar. É a visão que Deus deu para ele. E essa igreja é a igreja dele. Nós somos essa igreja, profundamente na uva. Vocês não podem esquecer disso. Vocês têm que lembrar qual é a história oficial. Esta história oficial. Fomos chamados para pregar o Evangelho? Sim, nós fomos. Mas para aí? Não para aí. É muito mais do que o Evangelho. Aquele que é pregado também deve ser vivido. Fomos chamados para sujar as mãos ativamente no projeto da FAP. Fomos chamados e moldados para servir aos necessitados que tanto precisam. Fomos chamados para sermos diáconos em amor e serviço à cidade. Essa igreja foi chamada para emancipar famílias vulneráveis. Eu conto isso num texto que eu escrevi, eu já vou compartilhar com vocês. Eu tinha que escrever essa história. Muitos de vocês não conhecem essa história, mas nós lembramos quando ele chegou em São Luís do Maranhão. Pastor Naú, quando ele chegou em São Luís do Maranhão, ele tinha essa visão para a cidade. Não era uma visão umbilical, era uma visão para a cidade. Era uma igreja para a cidade. Muitos de vocês não viveram essa época, então vocês não lembram, porque vocês não viveram essa época. Mas ele chegou na igreja, ele começou a orar por esta visão, e Deus começou a mandar pessoas. Deus estruturou o Ministério de Ação Social, que era um ministério muito grande, com um orçamento muito grande, que construía casas sem auxílio do governo. Construiu casa de diversos irmãos. Eu lembro que tinha a casa da Zélia, né, Zélia? Depois conversa com a Zélia. A casa da Zélia foi construída por esse ministério debaixo da supervisão dele. E esse ministério não existia, estruturado como estava. Ele orou e pediu: Deus, manda pessoas, Deus manda recursos, Deus manda visão. E Deus mandou. Louvado seja o seu santo nome. Tinha outro ministério, que era um ministério em que eles capacitavam os jovens da igreja para fazer cursos profissionalizantes. Jovens carentes, eram jovens da Aurora, né? Eram jovens de bairros de pessoas que não tinham tanta condição financeira. E tinha um braço da igreja, debaixo da supervisão dele, que apenas o que eles faziam? Eles pagavam cursos profissionalizantes para esses jovens carentes da igreja. Eu conheço pessoas que hoje, quase 20 anos depois, só tem profissão e só tem sustento para suas famílias, porque o pastor Naú pagou o curso profissionalizante dele. Nós precisamos ser essa igreja. Essa é a igreja que nós precisamos ser. Nós precisamos pagar o curso profissionalizante de jovens que estão precisando. Jovens que vão ter uma profissão por causa da igreja, não por causa do governo. Nós precisamos ser essa igreja que constrói a casa e o habitat e o lar de pessoas que estão precisando. Isso é o que nós somos. O fundador dessa igreja é assim. Vocês precisam lembrar disso. Eu lembro também que tinha o Ministério de Esportes. Tinha o Ministério, inclusive tinha o Ministério de Leitura. Vocês lembram do Ministério de Leitura? Tinha o Ministério de Leitura, que era um braço da intelectualidade dentro da igreja.
Nós precisamos reformar essa visão. Nós precisamos reconstruir essa visão. Eu vou imprimir a nossa visão. Eu vou botar numa maquete. Uma maquetinha desse tamanho. Eu vou dar para cada um de vocês. E nós vamos orar. Deus, manda um terreno. Amém? Manda um terreno. Deus, manda um recurso. E Ele vai fazer sim ou não, irmãos? Vocês creem que Deus é poderoso? Eu creio. Nós fomos chamados para servir os necessitados, fomos chamados para criar um ecossistema de redenção e de cultura. Nós vamos chegar para a cidade de São Luís e vamos dizer assim: nós não precisamos de nada que vocês têm para oferecer para nós. Nós é que oferecemos as coisas para vocês. Nós não precisamos do que vocês têm para dar para nós. Nós servimos um Deus que é mais do que suficiente para nós. E nós queremos servir vocês com aquilo que nós temos. Ser esse tipo de igreja é uma igreja que tem social, é uma igreja que tem esportes, é uma igreja que tem educação, é uma igreja que tem ministério, é uma igreja profundamente diaconal, ou seja, que serve as mesas, é uma igreja profundamente pastoral, é uma igreja profundamente profética e é uma igreja profundamente apostólica. Vou repetir. Essa igreja que Deus sonha para nós, essa visão que Deus deu para o pastor Naú e que nós estamos dando continuidade, é uma igreja profundamente social, amém? É uma igreja profundamente voltada para esportes, amém? Amém? É uma igreja profundamente voltada para a educação, é uma igreja profundamente voltada para o braço diaconal, de servir as mesas, é uma igreja profundamente pastoral, é uma igreja profundamente profética e é uma igreja profundamente apostólica. Essa é a igreja que nós devemos procurar. E assim, é muito engraçado, porque quando eu lembro dessa história, eu tive que escrever um texto, depois eu vou compartilhar com vocês. Eu tive que organizar os meus pensamentos, porque às vezes são tantas coisas que acontecem que a gente esquece. Mas a nossa igreja em São Luís sempre foi assim. Sempre. Sempre foi uma igreja social, sempre foi uma igreja pastoral, profética e apostólica, sempre foi assim. Como é que a gente quer mudar agora? Não vamos mudar, vamos reformar a visão, vamos reconstruir a visão e vamos em frente nessa visão. Esse tipo de igreja não é uma igreja ativista, não é para bater ponto, não é para impressionar quem quer que seja, é sobre buscar Deus, é sobre obedecê-lo, é sobre honrá-lo e honrar a visão que Ele deu para nós e honrar os grandes homens e mulheres de Deus que vieram antes de nós. Sabedoria de Deus para a tua vida. O crente religioso que vive sem sujar as mãos morre sem deixar um legado eterno. O crente religioso que vive sem sujar as mãos vai morrer sem deixar um legado eterno. Tem que sujar as mãos, tem que sair para a rua. Pode botar lá de novo naquela imagem da forquilha. Eu lembro que papai, ele acordava 6 horas da manhã, 6 ou 5 horas da manhã, e ele ia subindo ali, ó. Isso 20 anos atrás, falando de 2001, 2002, ano de 2000, 2002. Ele levantava 5 horas da manhã, ele ia andando, porque ele não dirigia, vocês sabem disso, ele não podia dirigir, ele ia andando ali, ó, ali onde a gente tem, e ele ia descendo a avenida pela calçada orando. Ele fez isso durante quase 2 anos, quase todos os dias. Ele andava e intercedia. Deus transforma a realidade desse bairro. Deus transforma as vidas que vivem aqui em prostituição, que vivem aqui nas drogas. Deus faz esse milagre, faz essa obra. Eu creio que Tu és poderoso, e eu creio que Tu vais fazer isso. Eu não duvido do Senhor. E aí vinha uma oposição, a filha dele quase morreu, ela está ali, vocês podem falar com ela. Quase que eles desistem dessa obra, quase que eles voltam para Belém. Quem sabe a história conhece. E aí a oposição vinha, mas ele continuava orando. Vinha a oposição. 1 ano depois, o filho dele, que sou eu, sofri um acidente que eu quase morri. Eu tinha 8 anos de idade. E ele continua orando. E ele sobe a ladeira da rua. E ele vai orando todos os dias. Deus transforma essa cidade, transforma esse bairro, faz uma obra
traz pessoas, faz o teu reino avançar, repreenda Satanás, destrói as forças das trevas aqui. 20 anos depois é isso que nós temos. Olha isso. Eu estou mostrando para vocês que é possível. Eu não tenho dinheiro, mas Deus tem. Eu não tenho recursos, mas Deus é uma fonte inesgotável de recursos. Para nós é impossível, mas para Deus nada é impossível. O crente, ele tem que sujar a mão, tem que sair para a rua, tem que fazer uma obra, tem que sonhar, tem que orar. Vocês estão dispostos, igreja? Essa é a primeira mensagem da série da visão. E ao longo dessa série nós iremos trabalhar mais esses conceitos. Mas será que é possível? Você pode perguntar. E sim, é possível. Sabe por quê? Porque nós somos o vaso quebrado. Mas Jesus Cristo, o vaso perfeito, o vaso santo e o vaso quebrado, desceu da sua glória. Ele veio para a forquilha. Ele veio para o Mar da Aurora. Ele veio onde nós estávamos. E ele morreu em nosso lugar. Ele morreu no lugar de barro defeituoso, frágil que somos nós, para que nós pudéssemos ser refeitos na mão do oleiro. Jesus foi esmagado para que eu e você pudéssemos ser refeitos. Essa é a glória do sacrifício substitutivo de Jesus. Jesus suportou o juízo implacável do oleiro. Em sua própria carne ele recebeu ira e dor. O Filho amado abraçou o fogo eterno de julgamento para que eu e você pudéssemos passar pelo fogo, mas o fogo do refino. O que Jesus fez por nós foi tomar o fogo do inferno para que eu e você possamos apenas receber o fogo do refino e do aperfeiçoamento, e nós nunca mais vamos para lá. E assim nós podemos ler esse versículo que diz o seguinte, vamos todos juntos ler no 3, 1, 2, 3. Mas ele foi ferido. Cadê? Aí? Vamos lá? 1, 2, 3. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E agora eu deixo um apelo para a igreja. Eu quero fazer um apelo de próximos passos. Diga para a pessoa que está do seu lado, próximos passos. Diga para essa pessoa, dê um próximo passo. Eu quero que você junte-se à nossa trincheira de batalha. Eu quero disputar a sua consciência com Instagram, TikTok, carreira, filhos. Eu quero dizer para você, existe uma obra que é tão importante quanto essas coisas, ou mais importante do que algumas. Primeiro, eu vou estar disponibilizando para a igreja o texto que eu escrevi. É um texto longo, de 15 páginas, mas eu sei que alguns de vocês não têm costume de ler. Vergonha para vocês. Tem que ler, tem que se esforçar pelo menos. Vocês têm que ler esse texto, É um texto contando a nossa história. É um texto mostrando a nossa história. Eu contei alguma dessas histórias com mais detalhe. E provavelmente isso vai virar um livro algum dia. Uma das coisas que o papai sonhava também era criar uma editora cristã. Ele queria uma escola cristã, confessional. Ele queria uma editora para produzir livros, documentários e cultura cristã. E nós iremos fazer isso. Não é impossível para Deus. Não é impossível para Deus. E vocês vão ler esse texto. Todos vocês devem ler. Leiam, imprimem. Vou mandar o PDF. Vocês imprimem e leiam. Para os líderes, obrigatório. Todos os líderes. Líderes do Criativo, BBE, todos os líderes devem ler esse texto. Ele é um texto longo, como eu disse, mas ele explica de onde nós viemos, onde nós estamos e a visão. É uma visão de 30 anos. 30 anos. Começando com um ciclo agora de 26 a 30. 2026 a 2030. Então, essa é a primeira coisa que você o primeiro próximo passo. Leia O Teto dos Gigantes, nosso piso. É um texto. Essa série ela é baseada nesse texto, mas o texto tem história que eu não posso contar aqui. Então você tem que ler para você se inspirar. Algumas pessoas já leram e ficaram emocionadas, começaram a chorar, ficaram muito emocionadas com as palavras que estão ali.
leiam esse texto. É um ensaio, ele não é tão curto, mas você tem que ler. Toda a igreja tem que ler. E os líderes, obrigatoriamente, têm que ler. Porque nem os líderes sabiam de certas coisas. Nem os líderes sabiam. E é muito importante a gente resgatar a nossa história. Não é verdade? Quantos de vocês foram inspirados nessa noite com amém? Deus pode, irmãos. Deus é poderoso, Ele é capaz. Você acha, às vezes você pensa, meu Deus, é impossível. Não é impossível. É impossível para nós que somos pequenos. Mas o nosso Deus é um Deus grande. E Ele pode. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Eu vou mandar lá no grupo da igreja, no grupo dos pais e das mães também. Todos devem ler, e os líderes de GC e os líderes de ministério, é obrigatório ler. Obrigatório. Inclusive, o conselho tem reunião amanhã, a gente vai discutir esse texto, tá bom? Leiam o texto. Leiam o texto. Essa igreja tem que ler mais, né? Depois vocês me agradecem. Segunda coisa que eu preciso de vocês: participe dos projetos da igreja. Nós temos muitos projetos e nós estamos precisando de trabalhadores. Nós vamos mandar no final desse culto um formulário. Eu não sei se o formulário já está com o link. Não? Beleza. Mas eu vou mandar um formulário. Preste atenção no que eu vou dizer. Eu preciso que vocês, quem quiser já pode esticar o celular. Esse formulário é vida ou morte. Muito importante. Muito importante. Mas eu vou mandar o link depois também no grupo da igreja. É um formulário muito importante. Eu não sei se trouxeram versão impressa hoje. Alguém trouxe versão impressa? Tem 5 versões impressas para as pessoas que por algum motivo têm dificuldade para preencher no formulário do Google. Então nós temos 5 aqui. Muito importante. Esse formulário fala sobre empreendedorismo, fala sobre, enfim, várias coisas. São 15 páginas de formulário. Então eu sugiro que você tome um tempo para responder. Toda a igreja deve preencher esse formulário. Toda a igreja. Por quê? É o censo da igreja. Consulta estratégica para esse novo ciclo. Então, a gente vai perguntar quem é você, qual é a sua idade, se você é casado, solteiro ou o quê. Nós vamos mapear toda a igreja. Qual é a sua escolaridade, qual é a sua formação. Nós vamos perguntar o que você espera para os próximos 5 anos. Você vai ter uma ouvidoria lá para você colocar a sua sugestão. Olha, eu quero que a igreja fosse, eu queria que a igreja fosse assim, poderia ter um ministério assim, um ministério para a terceira idade, eu posso ajudar no ministério da terceira idade, eu posso ajudar na fisioterapia, eu conheço alguém que pode ajudar. É um ministério que é o censo da igreja, nós seremos essenciados aqui. É um ministério extenso, é um formulário extenso, então eu peço que vocês tirem um tempo, 1 hora. Eu respondi esse formulário em 1 hora, é um formulário extenso, já estou avisando para vocês. Mas toda a igreja deve participar. Quem não sabe mexer muito na internet, tem a versão impressa. É só pedir que você pode imprimir e escrever manualmente. Não tem problema, todo mundo deve participar. Porque aí eu vou saber, a nossa equipe de dados, a gente vai poder saber onde é que a nossa igreja está. Quem é que mora aqui, quem é que vive aqui, a gente vai poder saber o que você quer, se precisa de uma célula lá perto de você, um grupo pequeno, um grupo de oração. Em que parte da parte social você pode servir, é muito importante. Esse é o passo 2. E por último, ore junto conosco. Nós vamos disponibilizar também a versão, nosso compromisso de oração impresso, em PDF para você imprimir. A versão atualizada. E toda a igreja vai orar junta. Toda a igreja vai orar junta. Já tem a versão, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu estou terminando, mas nós temos o compromisso de oração atualizado, que está cobrindo 8 assuntos que a gente vai orar durante esse ciclo de 5 anos. Primeiro, pelas famílias. Segundo, pelo nosso chamado enquanto igreja. Terceiro, pela nossa identidade e visão. Quarto, pelos nossos grupos de comunhão, as células. Quinto, pela cidade de São Luís, dentro do nosso compromisso de oração. Sexto, pelos recursos e pela expansão. Nós vamos orar para nos mandar recursos financeiros, recursos logísticos. Nós precisamos comprar um espaço maior, nós precisamos comprar um terreno para a gente construir aquela visão ali. Precisa de um terreno, precisa de muitos doadores, muitos recursos. Vamos orar
por missões transculturais e missões urbanas, e vamos orar também pela nossa dependência de Deus, pela devoção. E nós teremos um compromisso de oração. O Conselho Pastoral já faz isso há 2 anos. Nós oramos todos os dias por esse compromisso de oração, e agora nós estamos estendendo para a igreja, para que toda a igreja possa orar pela mesma coisa, toda a igreja juntos. E no Verão Intercessão a gente vai fazer isso também. Tá bom, gente? E por último, não ouse sair daqui hoje como um mero espectador religioso. Participe. Participe. Existem muitas formas de participar, especialmente no social. Muitas formas de participar. Nós estamos estruturando um projeto e nós estamos planejando a execução desse projeto em 5 anos, especialmente o projeto Rafá. Então, leiam o texto que eu vou mandar para vocês, imprimam e leiam, todo mundo tem que ler. Segundo, participe dos projetos da igreja, preencha o formulário. E terceiro, ore conosco todos os dias. Eu até diria que a oração é a coisa mais importante desse fluxo. A coisa mais importante é a oração. Agora, para refletir e praticar. Cadê os crentes nessa noite com amém? Amém. Crentes, hoje vocês foram lembrados dos seus deveres. Que deveres, pastor? Primeiro, lembrem que o teto alcançado pelo sangue e pelo suor dos gigantes do passado é apenas o nosso piso de base hoje. O teto dos gigantes que vieram antes de nós é o nosso piso, e a partir daqui nós iremos para cima. Por isso, aliste-se agora, sem medo, em nome de Jesus. Levante sua mão, eu quero abençoar você. Com os corações quentes, recebam a bênção do seu Deus. Aquele que é poderoso para guardá-los de tropeçar, de apresentá-los sem culpa diante da presença da sua glória, com transbordante alegria, ao único Deus sábio, sejam dadas glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. E a igreja concorda em fé, dizendo amém, amém, amém. Série da visão. Nós somos reformadores e reconstrutores de uma visão amada. Nós somos reformadores e reconstrutores de uma obra que ainda vive. Participe do social, participe do esporte, participe em alguma frente, mas não deixe de participar. Deus conta com todos nós para essa obra, em nome de Jesus. Amém?